nosso Deus é um Deus de novos começos, que faz novas todas as coisas. A Bíblia nos ensina que nós podemos crer que Ele responde orações e que Ele transforma pessoas, cidades e até nações. Eu quero contar alguns exemplos. Por exemplo, a cidade ou o estado, na verdade, de Mizoram, fica no nordeste da Índia, fica ali cercado por alguns países muçulmanos, budistas. E hoje, Mizoram, que tem mais de 700 mil habitantes, tem mais de 90% de convertidos. Naquela situação ali, naquela região em que está, seria muito complicado. No entanto, algumas coisas aconteceram ao longo dos anos e que foram transformando a realidade daquele país. Hoje, com 90% de convertido, eles têm 0% de pessoas morando na rua, ou seja, ninguém, absolutamente nenhum morador de rua, ninguém dependendo da caridade de outros, vivendo em situação de fome, 100% do povo é alfabetizado. Não apenas isso, mas eles já enviaram mais de 2.000 missionários para o mundo. A imprensa e aqueles que têm ido pesquisar a situação de Mizoram, eles têm reconhecido que é algo sobrenatural que tem acontecido lá já há várias décadas. E muitos deles atribuem essa transformação ao cristianismo. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que é possível sim um povo inteiro experimentar uma transformação espiritual. O outro povo que eu posso citar são os Umofai da Nigéria. Em 1996, eles estavam dominados por feitiçaria, adivinhações, cultos terríveis, malignos, até transformação de pessoas, metamorfoseando em animais. Coisas horríveis aconteciam no meio do povo. Quando chegou ali 2 homens de Deus, um homem chamado Emeka e o outro Nwamka, que começaram a fazer um jejum por aquele povo, um jejum de 80 dias. Então eles começaram a chamar os líderes do povo, começaram a pregar o evangelho, falar para eles a respeito da idolatria, dos falsos deuses, daqueles altares estranhos, renunciarem àquelas alianças espirituais. E depois de um tempo, quase todos os habitantes daquele lugar estão nascidos de novo, ou seja, experimentaram a conversão. Por quê? Porque o evangelho chegou e eles deram abertura para isso, mas um povo que experimentou uma transformação. Outro lugar que eu posso citar é Emmett, na Califórnia. Era um cemitério de pastores, havia muita desunião entre as igrejas, elas estavam estagnadas, muitas delas em declínio, enfim, o cristianismo estava desaparecendo naquele lugar. Em 1974, chegou um pastor ali chamado Bob Beckett e ele iniciou um mapeamento, um movimento de oração, porque parecia ser uma cidade totalmente sonolenta, porque as pessoas não reagiam. Mas ele acabou descobrindo que havia ali muita atividade ilegal, ocultismo, coisas terríveis também aconteciam. E eles mapearam, fizeram um mapeamento daquilo. Ele chamou 12 homens comprometidos, 12 pessoas comprometidas com Deus e começaram a mobilização de oração e de jejum. Então, o que acabou acontecendo foi que isso despertou o povo e começou a gerar no coração das pessoas fome espiritual, fome de Deus. Então Deus começou a trazer para eles direcionamento, o que deveriam fazer. Depois de um tempo, a maioria dos centros de adoração espiritual maligna tinham sido fechados. As drogas tinham caído 75%. Tinha 0% de corrupção oficial. Os líderes das gangues que dominavam aquela região, todos eles convertidos. As igrejas começaram a crescer e muitas delas cresceram mais de 300% no prazo de um ano. Nos fins das décadas de 90, a liderança política, os líderes principais da cidade, prefeito, delegado, chefe dos bombeiros, professores, convertidos, e a cidade transformada.
Quando nós pesquisamos a história de Almolonga, na Colômbia, de Cali também, nós vemos a mesma coisa, lugares que foram transformados. E não foi a política que fez isso. Não é porque eles elegeram a pessoa certa e essa pessoa fez um bom governo. Transformação desses lugares começou quando pessoas começaram a orar e começaram a se juntar para buscar a Deus naquele lugar. Deus está querendo fazer a mesma coisa em Bauru. Deus está querendo fazer a mesma coisa na sua cidade. Eu quero ler um texto que está lá em Êxodo capítulo 14, os versos 13 a 16, e que nos fala do desafio que nós temos diante dessa realidade espiritual. Veja comigo, Êxodo 14, 13 a 16. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que vedes hoje, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então aqui nós vemos o start, na verdade, de 3 passos importantes para compreendermos. Em primeiro lugar, diga ao povo que marche. Eles estavam temerosos. O exército do Egito estava atrás deles. À frente, o mar imenso. O que fazer? Deus disse: não tenha medo, marche. Eles tinham que ir e marchar. Deus não abriu o mar primeiro. Eles, primeiramente, tiveram que dar o passo e ir e seguir na direção do mar. E só depois que Moisés tocou o mar é que ele se abriu. Então Deus está falando: marche. Quando eles marcharam, eles viram o milagre, eles viram os prodígios e o agir do poder de Deus em favor deles. A segunda coisa que Deus estava prometendo para eles é que eles fizessem um culto no deserto, ou seja, durante o período de caminhada, eles parariam para cultuar ao Senhor. Então marchem e prestem um culto ao Senhor. Foi isso que Deus falou com Moisés, e ele deveria comunicar a Faraó: deixe meu povo ir para que me preste um culto no deserto. Ou seja, a segunda coisa é busque a face do Senhor. A terceira coisa é Canaã. Mas Canaã não era o objetivo final de Deus, era a consequência. Se eles marchassem unidos como um povo, se eles buscassem a face do Senhor, eles veriam o milagre. A marcha para Jesus tem esse propósito: buscar a transformação da cidade, de cada cidade. Como? Com o povo de Deus caminhando junto. Ainda que diante de nós vejamos muitos obstáculos, muitas dificuldades, e nem todos queiram caminhar, vamos marchar juntos. Jesus diz que quando somos um, o povo crê. Gênesis capítulo 11 diz que quando há um só pensar, um só falar, não há restrições no que nós possamos fazer. Então, vamos marchar juntos. Poucas vezes, nos últimos 25 anos ou mais, deixamos de fazer a marcha para Jesus em Bauru. Lá atrás, com o saudoso pastor Lelo Rodrigues, a marcha começou a ser feita em Bauru e muita coisa tem acontecido desde então. E nós cremos que Deus quer nos levar na direção de uma transformação. Deus quer, e principalmente, Deus pode transformar a nossa cidade. Por isso, quando estamos juntos, oramos juntos e temos o mesmo falar, Deus começa a agir em favor da cidade. A marcha para Jesus é um ato profético. O que é um ato profético? É aquilo que ainda não é no mundo material, mas nós cremos que já é no mundo espiritual. Então, ainda que a gente olhe e veja que há muita desunião no meio dos crentes em Bauru, nós cremos que no mundo espiritual Deus já decretou: somos um pelo mesmo Espírito, somos um porque Jesus não tem mais de uma noiva.
há uma só noiva de Cristo, então já somos um e caminhamos profetizando isso, que como igreja de Cristo veremos o agir do noivo, o agir de Jesus para transformar a nossa cidade. Então o meu chamado é: vamos marchar, vamos orar, buscar ao Senhor, porque Deus quer, Deus pode transformar.